Queridos irmãos, que a paz de Jesus possa alcançar todos os corações que estão envolvidos nesta reunião virtual. Que nós possamos, neste momento, receber as vibrações de paz, de amor, que são incessantemente emanadas pelo nosso Pai Celestial, que possa alcançar os nossos lares, renovando as nossas energias, nos dando a força necessária para enxergar em nossa vida todas as possibilidades de recomeço, de renovação, que necessitamos a cada dia de nossas vidas. Mestre Jesus, podemos senti-lo nesse instante, envolvidos nesta corrente de boas vibrações, cumprindo a tua promessa de que estaria presente sempre que uma, duas ou mais pessoas estivessem reunidos em teu nome. Dessa forma, Mestre Jesus, agradecemos a tua presença, bem como da equipe espiritual que coordena este trabalho, que possibilita esta reunião, mesmo que fisicamente distantes, mas que podemos nos reunir mentalmente para buscar a paz, para vibrar o amor e para nos renovar. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, conforme já divulgado, nós temos o intuito, esta noite, de trazer uma mensagem de esperança, de alterar um pouco a frequência das vibrações que invadem os nossos lares, pelas redes sociais, pelos telejornais, divulgando sempre a crise, divulgando o desastre, divulgando o sofrimento. E que pode muitas vezes nos pegar de surpresa em rebaixar as nossas vibrações. Por isso a mensagem desta noite, conforme já foi divulgado, traz o título A Esperança, a força que nos move. Esperança sempre. Então, diz Emmanuel, ninguém sem esperança, sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invade o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e seu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criastes. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou erraste, talvez, e sofre as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento a luz do raciocínio, guarda recursos suficientes
para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho, no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova que te encontras, reconhecerá para logo que o amor é um sol a brilhar para todos, e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Então, com esta mensagem que eu fiz questão de trazer na íntegra, o benfeitor Emmanuel faz um resumo muito profundo, de um conteúdo muito denso, a respeito dessa temática esperança. Que eu não tenho a pretensão aqui de acrescentar nada ao pensamento de Emmanuel, mas apenas trazer estes conceitos para a nossa situação atual em que estamos vivendo, para esses momentos tão difíceis que assombram toda a humanidade. Então, antes de começar o nosso raciocínio, eu gostaria de trazer algumas conceituações, trazer algumas definições para entendermos realmente qual é o significado desse sentimento tão poderoso chamado esperança. E aquele significado mais pragmático que trazemos do dicionário vai dizer que esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. E numa outra definição, agora no texto religioso, vai dizer que a esperança seria a segunda das três virtudes teologais, ao lado da fé e da caridade. E aqui tem um ponto interessante. Porque nós voltamos ao início do cristianismo, onde os nossos irmãos católicos traziam a esperança, incluído nessa tríade de sentimentos fundamentais, entendendo como sendo virtudes divinas que alimentam as virtudes humanas, a fé, a esperança e a caridade. E rapidamente definindo cada uma dessas virtudes, para que a gente não incorra o erro, porque embora ambas as virtudes tenham uma ligação muito íntima, elas trazem nas suas definições profundas diferenças. E novamente vamos recorrer ao benfeitor Emmanuel. Quando no livro Pensamento e Vida, traz uma definição numa linguagem bastante histórica daquilo que ele entende como sendo o significado do sentimento da fé, ou da virtude da fé. Então ele vai dizer que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde. E revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Então aqui a gente percebe que seria como que um dispositivo que já trazemos de fábrica. Um embrião divino que deve ser germinado e cultivado em nós. Porque é uma herança de Deus, de nosso Pai. E que nós devemos alimentar como uma centelha divina, para que possa se transformar num grande incêndio dentro de nós. A fé seria, então,
a mãe de todas as outras forças. Por isso a esperança é uma filha direta da fé. A esperança parte desta força, chamada fé. Por isso devemos cultivar a fé dentro de nós. Para que possamos um dia ter a capacidade de ter fé tamanha, como disse Jesus, a ponto de transportar montanhas. Então isto seria a fé. Seria um presente de Deus, que cabe a nós cultivar e desenvolvê-la. A outra virtude teologal, como dissemos, ou uma outra virtude fundamental na visão dos cristãos católicos, seria a caridade. E o que seria então esse sentimento? Como devemos entender esse sentimento tão importante, colocado neste tripé de virtudes que são imprescindíveis para a nossa elevação espiritual, para a nossa evolução? A caridade seria então o sentimento que nos coloca em harmonia com Deus, que nos faz perceber como um ser coletivo, que nos livra do sentimento do egoísmo que trazemos arrastado há séculos. É aquele sentimento que nos demonstra a interdependência entre todos aqueles que, de alguma forma, estão no convívio. Dentro de uma família, dentro de uma sociedade, num ambiente de trabalho, onde eu não posso ser feliz se aquele que está ao meu lado está em sofrimento. Este é o sentimento da caridade. Em última instância, seria então o atributo dos pacificadores, conforme foi colocado por Jesus no Sermão do Monte, que tem como recompensa, ao desenvolver este atributo, ou esta virtude, serem chamados filhos de Deus. Porque é justamente a caridade que nos identifica, ou a prática da caridade que nos identifica com o nosso Criador. Por isso, Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, vai dizer que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Ou, conforme a tradução, a fé, a esperança e o amor. Finaliza ele dizendo que desses três, porém, o maior deles é o amor. E aqui nós trazemos ou a caridade, conforme a tradução, porque ambos os termos é proveniente do termo em grego ágape. Então seria o amor ágape, o amor divino, o amor mais sublime, o amor que entrega, o amor que doa, o amor dos pacificadores. Então essas três virtudes, onde a esperança vem a ser uma delas, são virtudes necessárias para a conquista da vida eterna. E esse conceito ou esse entendimento de vida eterna vai diferenciar em cada denominação religiosa. E aqui nós iremos, logicamente, trabalhar a ótica espírita. Trazendo, já desde o codificador Allan Kardec, mensagens retiradas da Revista Espírita de fevereiro de 1862, onde ele trouxe três mensagens psicografadas. Uma intitulada A Fé, outra A Esperança e outra A Caridade. Nós vamos trazer rapidamente a mensagem intitulada Esperança, que foi ditado pelo espírito de Felícia, onde ela disse: meu nome é Esperança, sorrio a vossa entrada, sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade. Incessantemente murmurada aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga, não repilais minha inspiração. Eu sou a esperança. Sou eu que encanto pela voz do rouxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu,
Sou eu quem inspiro a andorinha, o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E quão pouco pensai nessa amiga que vos é tão devotada. Não arrepilais, é a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. A estrela que brilha no azul, o cálido raio de que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos alegres, expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Não me repilais, eu sou a esperança. Não me repilais porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Nem sempre sou a mais forte. E quando ele consegue me afastar, vos envolve em suas fúnebres asas. Desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Une-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em meus braços, porque eu tenho esperança. Então, nesta mensagem poética dessa benfeitora, nós podemos perceber que ela traz a esperança como um sentimento que nos leva ou nos guia para a busca da felicidade. Então, este seria o propósito deste sentimento da esperança. Nos manter de pé e nos levar nesta caminhada árdua da vida, na busca da felicidade. Esse sentimento que é comum a todos. Porque todas as criaturas acordam todas as manhãs, buscando ser feliz. No anseio de um estado de felicidade. Mas o que diverge entre nós, entre todas as pessoas, é justamente o conceito do que é ser felicidade. Cada ser toma para si o entendimento diferente daquilo que é felicidade. Cada um projeta a felicidade de um modo diferente. E na maioria das vezes, estamos vinculando a felicidade com as coisas materiais. Estamos rebaixando a felicidade ao nível em que o mundo físico pode proporcionar. Então a felicidade passa a ser para nós, ou tomar um sentido tão efêmero, tão transitório, quanto tudo que é matéria. Por isso devemos entender e colocar a felicidade como um estado de espírito, como sendo o atingimento das bem-aventuranças propostas por Jesus no Sermão do Monte. Lembrando que a felicidade, então, transcende as coisas do mundo físico. Por isso disse Jesus em resposta a Pilatos, quando questionado se era rei, Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Porque no mundo onde ainda predomina o egoísmo, predomina o orgulho, a vaidade, no mundo de provas e expiação, não é possível desfrutar da verdadeira felicidade. Paulo de Tarso, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, quando diz: de hoje em diante nada mais me molesta, pois trago em mim as marcas do Cristo. O que ele estava querendo dizer é que mesmo numa vida de sofrimento, mesmo numa vida de dificuldade, mesmo experimentando muitas dores físicas, a sua alma se encontrava blindada. A sua alma estava em harmonia com Deus. Estava em equilíbrio com a justiça divina. Por isso ele diz, num capítulo anterior, salvo engano, capítulo 12, não sou eu quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Este pensamento que está
em sintonia com o pensamento de Jesus quando disse: eu e o Pai somos um. Este é um estado permanente de felicidade. Que Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, vem fazer um tratado para conceituar a verdadeira felicidade. Com toda a sua pedagogia e com todo o seu conhecimento na área da psicologia humana, dirá Joana de Ângeles que na busca da felicidade são inevitáveis os estágios de sofrimento e de prazer, por constituírem fenômenos da experiência humana. Então aqui Joana de Ângeles está desvinculando por completo o entendimento do que é felicidade e dos prazeres sensoriais da vida, dizendo que não há uma associação direta a esse estado permanente, ou esse estado de espírito de plenitude, aos prazeres materiais. E nem tampouco colocando como contrários ou antagônicos o estado de felicidade espiritual com as circunstâncias de sofrimento e de dor. Então ela dirá que, utilizando-se do sentimento da esperança, que nos leva à busca deste ideal comum a todos, a este ideal de felicidade, nós iremos experimentar situações de prazer e situações de dor, que são situações inerentes à própria vida, sendo para que nós possamos expiar os erros do passado, ou dependendo das circunstâncias, simplesmente testar a nossa madureza interior. Então continua Joana, dizendo que o lamentável nessa ocorrência tem lugar com o surgimento e instalação do tormentoso sentimento de culpa, que nega inconscientemente ao indivíduo o direito de fruir felicidade, ou mesmo prazer, sem o estigma do sofrimento. Então aqui são as armadilhas que muitas vezes nós caímos, de forma displicente. Adotamos para nós o sentimento de culpa, o comportamento de punição. Ficamos parados no sentimento de remorso, que não nos leva a nada, não nos permite avançar e nos desvia do propósito superior da reencarnação. Dirá ainda Joana que, para fugir-lhe à imposição, busca-se o oceano do gozo, afogando ali os ideais mais altos, consumindo os sentimentos e perturbando as emoções, saturando-os e rebaixando aos níveis das sensações. E é aqui que nós nos perdemos. Muitas vezes aqui que nós estacionamos. Porque nessas circunstâncias adotamos, na maioria das vezes, duas atitudes que, apesar de antagônicas entre si, são igualmente perigosas. Porque se por um lado podemos nos afundar naquilo que ela diz como sendo o oceano do gozo, anestesiando nos desfrutes, nos vícios, nos exageros, abusando daquilo que o mundo material pode proporcionar. Numa outra vertente, mas igualmente perigosa, podemos também levar a um comportamento de inibição completa dos prazeres da vida. Assumindo um comportamento patológico, onde esse sentimento de culpa pode levar um indivíduo a um mecanismo do prazer. Finalizou dizendo que certamente não se deve viver para a ociosidade dourada, tampouco exclusivamente para atividade estressante. Há todo um rico arsenal desportivo, um infinito painel de belezas naturais convidativos, um sem número de estesias mediante a leitura, a arte, a conversação, um abençoado campo de idealismo através da prece, da meditação, do controle da mente, que se constituem tônicos revigorantes para ações geradoras de felicidade. Então vamos tentar acompanhar o raciocínio dessa benfeitora, que vem nos propor uma gama enorme de atividades, que não são em si
a felicidade em toda a sua plenitude, mas atividades que podem nos levar ao equilíbrio mental, à paz interior, a um estado de pacificação individual. Porque não é possível atingirmos esse estado de plenitude que nós chamamos de felicidade, enquanto nós não conseguirmos trazer a nossa mente em equilíbrio, enquanto nós não assumirmos o governo das nossas emanações mentais, enquanto formos escravos daquilo que pensamos, nós não teremos a condição de atingir esse patamar de plenitude. Então, vários autores espirituais são até mesmo repetitivos nas diversas obras, dizendo que os nossos pensamentos são criadores de vida. Os nossos pensamentos irão pavimentar as estradas em que iremos trilhar. Assim, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo no prefácio, traz uma mensagem muito impactante. Dirá Emmanuel que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. E aqui está o resumo de tudo. Porque se nós já compreendemos que a felicidade é um estado de espírito em que nós estaremos um dia em equilíbrio com Deus, em harmonia com a justiça divina. Isso passa também, necessariamente, por um pensamento equilibrado, por um pensamento vibrando em esferas mais elevadas. E certa vez eu escutei uma história, ou eu recebi uma história pela internet que eu achei muito interessante e que pode ilustrar esse nosso raciocínio. Era uma personagem, uma comediante, que interpretava uma senhora do interior, com todo aquele linguajar e aquela forma simples de se expressar. Estava a refletir o que seria o contrário de viver. Então ela pensa que o contrário de viver não é morrer. Porque o contrário de nascer é morrer. Então ela se coloca a pensar. E depois de muito refletir sobre isso, ela conclui que o contrário de viver é reclamar. Então nós podemos aproveitar esta reflexão para o nosso estudo e entender que uma pessoa que tem o hábito da reclamação é uma pessoa que está parada em lembranças desagradáveis. É alguém que está estacionado naquele sentimento de rancor, de ódio, lembrando sempre dos seus desafetos. E não conseguem avançar. Não conseguem renovar dentro de si o sentimento da esperança. Esse sentimento que cria em nós o entusiasmo para a vida. Que nos leva ao otimismo. Então essas pessoas que têm o hábito da reclamação são pessoas que não vivem. São pessoas que não progridem. E aí nós buscamos novamente na literatura espírita, nas obras da codificação. Quando no livro Obras Póstumas, Kardec vai trazer um entendimento muito técnico, mas muito profundo a respeito do fluido cósmico universal. Então ele dirá... Então ele continua dizendo que cada um de nós carrega seu fluido, que o envolve e segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera seguem os planetas. Então, pegando essa teoria de Kardec e voltando àquela questão das pessoas que têm o hábito da reclamação. Como seria, então, a sua atmosfera individual? A sua atmosfera psíquica ou a sua psicosfera?
Se nós pudéssemos enxergar a aura dessas pessoas que vivem uma vida inteira reclamando da vida, reclamando das dificuldades, reclamando das faltas de oportunidade, qual seria o aspecto da sua aura? Qual seria a cor? Qual seria o cheiro? Certamente um tanto quanto desagradável. E que muitas vezes nós podemos, em contato com essas pessoas, isso pode nos pegar desprevenidos e nós entrarmos na mesma vibração. E muitas mentes vibrarem nesta mesma sintonia do desânimo. O que traria para a humanidade consequências desastrosas. Mas por um outro lado, numa outra vertente, se todas as pessoas conseguissem elevar o seu padrão mental e sintonizar as suas vibrações numa frequência mais elevada, emanando a paz, emanando a concórdia, emanando o respeito, vibrando a caridade, certamente conseguiríamos atingir resultados inimagináveis do ponto de vista da transformação moral e espiritual do planeta. É assim, então, que nós trazemos alguns símbolos a respeito da esperança. Emmanuel, no livro Fonte Viva, traz uma mensagem intitulada O Capacete da Esperança, que foi inspirado na frase de Paulo de Tarso, da a primeira epístola aos Tessalonicenses, quando ele diz, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, Emmanuel coloca a esperança como sendo um capacete, simbolizado pelo capacete. Lembrando que o capacete tem a função da proteção. O capacete serve para nos proteger, para proteger a nossa calota craniana, que abriga o nosso cérebro, que tem a função de decodificar o pensamento, que é um atributo da mente, do espírito. Aquele mesmo pensamento que, como já dissemos, cria a nossa vida. Então, em última instância, aproveitando essa metáfora de Emmanuel, a esperança tem a função de proteger a nossa vida. Mas se por um lado, o capacete pressupõe proteção, defesa, é também uma indumentária de luta, de trabalho e de esforço. Outro símbolo também para a esperança, agora voltando àquelas definições das virtudes teologais. A esperança, como sendo uma virtude fundamental, ela traz como uma imagem a âncora. E a âncora pressupõe prudência, cautela. Quando a maré não é boa, quando há risco de tempestade, o navio fica ancorado no cais. Então a esperança deve sempre contar com essa cautela, com este cuidado, com esta prudência. Não podemos sair às cegas, apenas levado pelo entusiasmo, pela vontade. A esperança deve sempre contar com a cautela. Mas, novamente, aproveitando uma mensagem de Emmanuel, a serenidade do cristão não pode representar a atitude inoperante. Por isso, o verbo esperançar é diferente do verbo esperar. Esperançar é um verbo que carrega o sentimento de ânimo, de estímulo. Esperançar é esperar agindo. Por isso, meus irmãos, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, devemos todos os dias, nas nossas orações, pedir a Deus para que possamos renovar a esperança dentro de nós. Para que possamos assimilar este sentimento da esperança. Este sentimento que certamente estava manifestado em Jesus,
no alto da cruz. Mesmo sendo massacrado, ofendido, trazia no seu olhar a serenidade e trazia no seu coração a esperança de que um dia nós iríamos compreender e vivenciar o seu evangelho. Certamente este sentimento da esperança iluminava os corações dos primeiros cristãos. Quando reunidos nos porões dos circos de Roma, impressionavam a todos ao entrar para o seu martírio, cantando alegres, tomado pelo sentimento da esperança. Certamente este sentimento iluminava o espírito de Estevão. Aquele personagem de Emmanuel do livro Paulo e Estevão. Nos seus minutos finais, que precederam a sua morte. Este sentimento de esperança que era expressado por aquele ser iluminado, pela serenidade, pela calma e pela resignação, que impressionou até mesmo o seu algoz, Saulo de Tarso. Porque Estevão trazia uma mente em perfeito equilíbrio. Pela sua bagagem espiritual. Estevão não emanava nenhum sentimento de vingança, nenhum sentimento de rancor, nenhum sentimento de ódio. Mesmo no momento em que estava sendo apedrejado covardemente. E esse estado de plenitude, de equilíbrio, esta serenidade espiritual, é comprovado naquele diálogo final. Quando Abigail reconhece Estevão naquele momento extremo. E diz para o seu noivo Saulo de Tarso: Saulo, este é meu irmão Gesiel. Saulo então fica chocado com aquela revelação. Abigail pede a Saulo que pudesse ter uma última conversa com seu irmão, distanciado há muitos anos, separados há muitos anos pelas circunstâncias da vida. Saulo ordena aos oficiais que levassem Estevão para uma sala reservada no sinédrio. Naquele instante, Estevão ainda consegue alguma força para este último diálogo com sua irmã Abigail. Então ele diz à sua irmã: minha irmã, com quem te deixarei? Abigail responde a Estevão, apontando para Saulo: este é o meu noivo. E neste momento, então, Estevão demonstra uma paz de espírito que nós ainda não compreendemos. Demonstra um equilíbrio que talvez não, certamente um dia iremos vivenciar. E ele diz à sua irmã: Deus os abençoe. Não tenho no teu noivo inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, irá servi-lo com o mesmo fervor. Ser para ele companheira amorosa e fiel. E antes de seus últimos suspiros, Estevão pede à sua irmã que fizesse a oração aos aflitos e agonizantes. Abigail volta seus olhos para o alto e, derramando em lágrimas, inicia a prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança. Nossa porta de esperança nunca fechará. Queridos irmãos, com essa prece de Abigail,
Eu quero aqui encerrar no desejo de que Jesus possa visitar o lar de cada um de vocês. E que o Evangelho de Cristo possa renascer no coração de todos. E junto com o Evangelho de Jesus, possa também renascer o sentimento da esperança de que dias melhores virão. Muita paz a todos.